Olá, meus queridos, boa noite a todos. Obrigado por sua participação conosco aqui nos nossos devocionais da semana. E nós estamos aqui olhando para alguns temas bem importantes, atuais e necessários do aconselhamento bíblico. E hoje nós vamos começar um novo tema aqui dentro deste curso. E nós estamos muito contentes por sua participação e orando muito a Deus para que Ele use a sua palavra em nossas vidas, já que a sua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela pode discernir os pensamentos do nosso coração, ela pode nos dar sabedoria, nos fazer sábios para a nossa salvação, para o nosso andar com o Senhor. Então nós fazemos muito bem em considerar atentamente a palavra de Deus, nos envolver com ela com sinceridade de coração, porque ela ilumina o nosso caminho, ela nos dá a direção que nós precisamos. E então, em meio a dias incertos, dias de confusão, dias em que não temos talvez muitas expectativas quanto ao futuro, na palavra de Deus nós temos boas expectativas, nós podemos ter esperança, nós podemos ter conforto, nós podemos ter alegria, e por isso nós temos tanto interesse em semana após semana estudar a palavra de Deus, para que ela fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso coração e assim nos ajude a viver nesses dias que temos da nossa peregrinação aqui por este mundo, com confiança no Senhor, descansando nele, experimentando a sua presença, o seu conforto e o seu poder em nossas vidas. Então, obrigado por sua participação. Eu peço que você curve a sua cabeça e nós vamos orar para dar início aqui ao nosso devocional. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais este dia que passou. Certamente as tuas misericórdias se renovaram sobre a vida de todos nós. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grandioso amor revelado na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós. Muito obrigado porque temos também a tua palavra, podemos meditar nela, podemos abrir o nosso coração diante da tua palavra e sabemos que o Senhor age por meio dela em nossas vidas. E isso nós te pedimos também nessa noite, que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a nos instruir, nos dar entendimento e percepção das maravilhosas verdades e princípios que nós encontramos na tua santa palavra. Faça isso mais uma vez nessa noite e que esse tempo que passamos ao redor da tua palavra seja de muito proveito, de muito benefício para as nossas vidas e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós vamos começar hoje um novo assunto aqui na nossa classe de aconselhamento bíblico. Hoje nós vamos começar a falar mais especificamente sobre o problema do desânimo. E nós temos visto até aqui durante muitas semanas, ao longo desta pandemia, por assim dizer, que problemas como ansiedade, esgotamento espiritual, perplexidade e confusão são dificuldades que muitos crentes, se não todos os crentes, enfrentam em algum momento da sua vida. Em todos os sentidos, essas tentações são comuns a todos os homens. No caso do crente, Deus promete dar forças para que suportemos essas dificuldades. Ele promete que ele vai suprir um meio de escape. Onde nós lemos a respeito disso? Venha comigo lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10. No versículo 13, 1 Coríntios 10, 13, lemos o seguinte:
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E assim podemos esperar também que Deus supra a solução para o problema do desânimo em que muitas vezes nós podemos nos encontrar. Quem de nós nunca ficou desanimado? Especialmente pensando neste mundo, um mundo amaldiçoado pelo pecado. Quem de nós não experimentou ainda momentos de desânimo em sua vida? Homens piedosos da Bíblia lutaram contra o desânimo. E ali na galeria dos desanimados nós podemos encontrar Jó, Moisés, Elias, Jeremias, Pedro, Paulo, Timóteo. Nos Salmos 42 e 43, o salmista pergunta 3 vezes: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Nós lemos isso no Salmo 42, no versículo 5 e 11, e lemos isso no Salmo 43, no versículo 5. Normalmente o nosso desânimo é motivado por alguma circunstância angustiante na qual nós nos encontramos. Pode ser por saúde debilitada nossa ou de uma pessoa querida nossa. Pode ser por zombaria, ofensa da parte de amigos ou irmãos ou até mesmo familiares. Pode ser por fracasso pessoal. Quedas recorrentes em determinados pecados podem nos levar ao desânimo. Eventos mundiais, como por exemplo a pandemia, recessões econômicas, situações difíceis na igreja. Ou seja, existe um sem número de problemas que podem nos desanimar. Eu posso afirmar que inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com o desânimo. E o Senhor Jesus Cristo, ele já nos alertou a respeito disso. Vocês estão lembrados das palavras do Senhor lá em João, no capítulo 16, no versículo 33? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo: as aflições deste mundo vão desanimar vocês, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Qual a solução de Deus para o desânimo? Existe uma solução maravilhosa para o problema do desânimo. E nós encontramos isso lá na carta de Judas, nos versículos 24 e 25. Agora vamos para lá. Judas 24 e 25. E aqui nós lemos o seguinte, me acompanhe nessa leitura. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Muitos consideram esses versículos simplesmente como uma doxologia final da carta de Judas, ou seja, um hino de louvor, mas existe muito mais aqui. Esses 2 versículos fornecem a solução de Deus para o problema do desânimo. No começo da sua carta, Judas descreve os tempos difíceis que passavam as pessoas para quem ele estava escrevendo. Ele alerta sobre pessoas ímpias que entraram na igreja e que estavam negando a verdade, estavam contaminando o próprio corpo, rejeitando autoridades,
insultando os poderes angelicais. Ele diz isso nos versículos 4 a 8, onde nós lemos o seguinte: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Judas também adverte aí os seus leitores acerca da crença daquelas pessoas. Notem aí o versículo 10. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ele descreve como essas pessoas estavam se portando com os outros, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. E então, aí nos versículos 17 a 23, Judas desafia os seus leitores a aceitarem algumas grandes responsabilidades. Todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas, ele desafia os seus leitores a aceitarem aqui algumas grandes responsabilidades. Por causa das dificuldades que as pessoas ímpias trouxeram para a igreja, ele ordena que os crentes tomem medidas duras. Ele manda que se lembrem de que os apóstolos de Cristo ensinaram, versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ordena que edifiquem-se uns aos outros na fé, orem no Espírito, ele diz isso no versículo 20. Ele ordena que aguardem ansiosamente a misericórdia de Cristo, ele diz isso no versículo 21. Ele ordena que tenham misericórdia daqueles que duvidam e dos que pecaram, versículos 22 e 23. E essas instruções, elas são finalizadas pela maravilhosa doxologia dos versículos 24 e 25. E nessa doxologia, Judas lembra a igreja de 3 verdades importantes. Número 1, quem é Deus? Número 2, o que Deus possui? E número 3, o que Deus pode fazer? Essas verdades, elas são muito importantes quando nós estamos passando por momentos de desânimo, quando nós estamos diante de circunstâncias difíceis e quando nós estamos diante de grandes responsabilidades.
E nós vamos considerar com atenção cada uma destas 3 instruções de Judas. Então, primeiramente, lembrem-se de quem Deus é. Quando nós enfrentamos circunstâncias que são potencialmente desanimadoras, nós precisamos lembrar-nos de quem Deus é. E aí no versículo 25, Judas escreve o seguinte: ao único Deus. Agora, este pensamento é um pensamento tremendamente encorajador. Nosso Deus é o único Deus que existe. Para a igreja primitiva, essa era uma verdade especialmente importante. A igreja primitiva estava sob grande influência do pensamento grego. E os gregos acreditavam em muitos deuses. O panteão greco-romano era muito grande. Os gregos e os romanos, eles eram politeístas. Eles acreditavam em muitos deuses. Por exemplo, Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Esses aí foram os 12 deuses olímpicos. No panteão romano, nós temos Júpiter, Juno, Netuno, Minerva, Marte, Ceres, Febe, Diana, Vulcano, Vênus, Mercúrio, Baco. Foi isso que deixou o apóstolo Paulo extremamente furioso lá em Atos, capítulo 17, no versículo 16. Mas em contraste com isso, Judas enfatiza o fato de que, como cristão, nós sabemos que há um só Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio 6, venha comigo para lá, por favor. Deuteronômio 6, no versículo 4, nós lemos o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o apóstolo Paulo, ele ensina em 1 Timóteo o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Paulo também escreveu o seguinte aí nessa carta, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, ao único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então nós precisamos refletir sobre a verdade de quem é Deus, porque existem muitas falsas ideias, mesmo entre os crentes, de quem é Satanás. Alguns crentes pensam que Satanás é onisciente, que ele é onipresente, que ele é onipotente, assim como Deus é. Mas Satanás não é nada disso. Ele é um ser criado com poderes limitados. Seus poderes não chegam nem perto do nosso El Shaddai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Há muitas pessoas e até crentes que estão terrivelmente assustados com Satanás, leram e ouviram muitas coisas de fontes supostamente cristãs. É verdade que Satanás e seus demônios são poderosos no mundo. Eles não devem ser difamados ou ignorados, não devem ser alvo de deboches e zombarias, mas de modo nenhum eles são comparados com Deus. Eles estão debaixo do controle de Deus. Eles só podem fazer aquilo que Deus permitir que eles façam. Somente o nosso Deus pode fazer o que Ele quer fazer e aquilo que lhe agrada fazer. Notem comigo o Salmo 115. Nós vamos ler os versículos 1 a 9.
Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. E ainda lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 35, nós lemos o seguinte: Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Quando nós enfrentamos situações que são potencialmente desanimadoras, nós precisamos lembrar de que existe um só Deus. Não há poder real em Satanás e nem em um outro ser criado, sejam as forças da natureza, sejam os governantes deste mundo, sejam os exércitos e as armas dos homens, sejam doenças, o que quer que seja, somente Deus é todo-poderoso. Ele reina sobre todas essas forças e poderes, ele direciona todas essas forças conforme o seu querer. Judas escreve aí ao único Deus. E nós precisamos lembrar também que esse único Deus, ele é também o nosso Salvador. Novamente aí no versículo 25 de Judas, ao único Deus, nosso Salvador. Algumas pessoas pensam que Deus é somente criador e juiz. Alguns costumam pensar que Deus está constantemente nos condenando e exigindo mais do que nós somos capazes de fazer. Muitas pessoas pensam em Deus como um ser distante, indiferente às nossas necessidades, alguém que é caprichoso ou indiferente ao lidar com os assuntos da terra. E tem até crentes que pensam assim. Como crentes, é importante entendermos realmente de quais maneiras Deus é o nosso Salvador. E Ele é o nosso Salvador de muitas maneiras. Primeiramente, Ele é o nosso Salvador do pecado. Mateus, no capítulo 1, nós lemos o seguinte, Mateus 1, versículo 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus salvaria o seu povo dos pecados deles. Deus nos salva da penalidade, do poder do pecado, e um dia Ele vai nos salvar da presença do pecado. Este é o aspecto mais importante de Deus como nosso Salvador do pecado, mas há outros. Deus também é o nosso Salvador no aspecto físico. Ele livra e protege o nosso corpo físico do mal. Agora olhem comigo essa passagem de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Se vivemos, nos movemos e existimos é por causa do seu agir em nós, no nosso corpo físico. Salmo 103, versículos 1 a 4. Salmo 103, 1 a 4. Bendiga
o Senhor, ó minha alma, bendiga o Senhor de todo o meu ser, bendiga o Senhor, ó minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. De fato, Deus sustenta continuamente toda a criação e Ele a preserva até o dia que Ele determinou para a sua destruição ou a sua redenção final. Mais um versículo ainda lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, nós lemos o seguinte, Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Deus também nos salva de nossas dificuldades pessoais. Por exemplo, Davi escreveu o seguinte lá no Salmo 34. Dá uma olhada comigo, por favor. Salmo 34. Versículos 4 a 6. Salmo 34, versículos 4 a 6. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. De modo semelhante ainda, vejam o que o salmista escreve no Salmo 107, versículos 4 a 6, Salmo 107. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada, estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo, na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Deus quer ser o nosso Salvador em todos os sentidos. Primeiro e acima de tudo, como nosso Salvador do pecado, mas também como nosso Salvador de problemas físicos e emocionais. Além de afirmar que Deus é o único Deus, que Deus é o nosso Salvador, Judas destaca que Deus é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Está aí no versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso aí significa o seguinte: Deus não é o nosso Salvador por meio da igreja, por meio de nossas boas obras de justiça, por atos de penitência, por meio de nossa perfeição, que não existe, nem por meio de nossa fé, como se a fé fosse algo que produzíssemos por iniciativa própria. Deus é quem nos concede a fé, Deus é o nosso Salvador, somente por meio de Jesus Cristo. Sempre é por meio de Jesus Cristo. Vejam comigo essa passagem de Atos, capítulo 4. Venha comigo para Atos 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Essa aqui é uma verdade que deve nos trazer segurança. Se nós estamos unidos a Cristo, nós não precisamos temer. Lá em João capítulo 6, no versículo 37, o Senhor Jesus Cristo diz: o que vier a mim jamais rejeitarei. Essa verdade de que a nossa salvação em todos os sentidos é mediante Cristo nos dá confiança. E o autor de Hebreus diz o seguinte, agora vamos lá para Hebreus no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 14 a 16. Hebreus 4, 14
a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Como crentes, nós teremos momentos de necessidade, de desespero, de desânimo, mas nós podemos manter a expectativa confiante de que Deus dará graça e misericórdia nesses dias difíceis, nesses momentos. E Ele fará isso porque Ele é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. Se nós nos esquecermos dessas verdades, se nós vivermos como se elas não existissem, nós vamos ficar desanimados. O desânimo é o resultado de não pensarmos constantemente e corretamente a respeito do nosso único Deus e Salvador. Eu sei que todos vocês concordam com essa descrição que Judas faz aqui a respeito de Deus. Mas quando nós ficamos desanimados nos tempos de angústia, é porque essas verdades aqui não estão dominando as nossas mentes. Há muitos crentes que lutam contra a incerteza da própria salvação. Muitos crentes genuínos ficam facilmente desanimados porque não entenderam de modo mais completo e profundo como o nosso Salvador é gracioso e misericordioso. Não entendem o sentido pleno da obra de Cristo que foi realizada lá na cruz. Agora, em certa forma, somente lá na glória é que nós vamos entender a dimensão total desta tão grande salvação, como nos diz o autor de Hebreus. Mas embora nós não possamos compreender ainda por completo esta salvação, nós também não devemos negligenciar esta tão grande salvação. É o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, versículos 1 a 3, onde nós lemos o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então este aqui foi o primeiro ponto para não cairmos na tentação de ficarmos desanimados. Nós precisamos treinar a nossa mente a meditar em quem Deus é. Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é o nosso Salvador mediante Jesus Cristo. Na próxima exposição nós vamos então olhar para o segundo ponto, o que Deus possui. Muito obrigado por sua participação, por ter estado conosco aqui nesse devocional. A minha oração é que Deus esteja usando a sua palavra nas nossas vidas. Se estamos lutando contra o desânimo, nós fazemos muito bem em considerar essas verdades eternas da palavra de Deus. Nunca devemos esquecer quem é o nosso Deus e nós devemos constantemente e continuamente procurar compreender mais a respeito da grandeza, da majestade, do poder, dos atributos desse nosso único Deus, grandioso Salvador. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui de reflexão na Tua Palavra. O Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é o nosso Deus Salvador. E o Senhor tem realizado a sua salvação na pessoa de Jesus Cristo, que se entregou por nós.
Ajude-nos, Senhor, a dia após dia buscarmos mais profundamente a Tua presença e conhecermos o Senhor e o Seu poder e a Sua graça e a Sua glória. Nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus continue a nos abençoar ainda no restante desta semana. Boa noite a todos.